Por favor, igreja, não se distraia. Eu me preparei para esse dia e eu creio que você também. Amém? Amém? Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11. Diz assim: E aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas. Você pode repetir isso comigo? Ide para onde as águas são mais profundas. E lhes pediu. Não precisa repetir mais, é só daí. Perdão, E lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, diga, durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante do tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus. Diga, Simão se prostrou aos pés de Jesus. E declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: Não tenhas medo, diga, não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Feche seus olhos, vou fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo, Senhor, para que o Senhor neste momento venha quebrantar e despertar o coração e o entendimento da tua igreja, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua igreja venha receber, Pai, essa palavra, Senhor, da mesma forma como eu recebi, Pai amado. Da mesma forma como o Senhor se revelou a mim, Pai, o teu querer e a tua vontade, a mensagem que o Senhor tem sobre a tua igreja, que o Senhor venha despertar, Senhor, que a tua igreja venha receber, Pai amado, e que não seja, Pai, apenas uma palavra, Senhor, uma pregação que eles irão receber, mas que isso seja, Pai, mudança de atitude, Senhor, no seu dia a dia. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te exaltamos e glorificamos o teu santo nome, Senhor. Toma o teu lugar de honra neste lugar. Amém. Irmãos, quando eu preparava essa palavra ontem à noite, o Senhor tem falado comigo muito essa semana para me aprofundar mais sobre questão de dons e ministérios. E eu comecei a semana estudando sobre adoração, depois eu estudei sobre batalha espiritual e assim por diante. E enquanto eu buscava uma palavra ao Senhor, isso até é um breve testemunho, por muito tempo eu não conseguia preparar uma pregação totalmente, 100% direcionada por Deus. Eu sempre buscava uma explicação, fazia uma pesquisa, algo assim. E quando eu comecei a pregar na igreja, o Senhor me revelava intimamente. Ou seja, eu procurava entender a palavra, obviamente, mas eu não tinha uma revelação assim. Eu tinha a revelação assim diretamente do Pai sobre a explicação, né?
E por muito tempo eu não estava vivendo isso. E quando foi ontem, eu pedi a direção do Espírito Santo. Obviamente eu me preparei, jejuei, orei, busquei intimamente o Senhor. E o Senhor, fui lendo e Ele foi me revelando. E o que nós podemos aprender com essa palavra? Existem muitas e diversas mensagens que podem ser ministradas através desse versículo. Mas a explicação que o Senhor hoje quer falar conosco é sobre a escolha dos discípulos. Pedro, Simão, né? Chamado Pedro, Simão Pedro. Ele passou a noite no barco buscando peixe, né? Pescando, tentando alcançar algo. Só que aí quando pela manhã ele já havia desistido de continuar buscando, Jesus aparece. Jesus estava ministrando a sua palavra sobre a vida de outras pessoas. E ali, depois que ele entrou no barco, ele precisava, né, de um barco para continuar o seu propósito, porque ele estava ali por um propósito. Depois que ele terminou a mensagem, assim como ele disse no versículo 4, ele se dirigiu a Simão e pediu para ele: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. E o que eu acho interessante é que Pedro, ele confiou em Jesus, ele confiou na palavra que Jesus declarou. Ele disse: ide e lançai as redes aonde as águas são mais profundas. Pedro, ele não conhecia Jesus pessoalmente. Ele ainda não tinha a revelação verdadeira de que ele era o Cristo. Pedro, ele não conhecia Jesus. Ele ouviu falar a sua vida inteira de que o Messias viria. Mas esse encontro ele nunca teve. Foi a primeira vez. E assim, é isso que é interessante, porque Pedro, ele escolheu obedecer. Ele escolheu obedecer a palavra de Jesus, mesmo sem reconhecê-lo ainda que ele era o Messias. Ele ouviu falar: olha, o Messias virá. E quando ele vier, ele vai consertar todas as coisas. Olha, André diz para ele, se você for procurar lá em Mateus capítulo 4 e Marcos por diante, que contém essa mesma passagem, André vai falar para Pedro: esse é o Messias. Pode ser que Pedro tenha acreditado ali no seu coração, mas é como se o Pedro, com o temperamento que a gente conhece, que sabe que ele tinha, né? Talvez ele pudesse, né, querer uma pequena prova. Então ele decidiu. E por um breve momento, ele disse: mestre, tenho trabalhado durante a noite toda e não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. E eu pergunto a você: hoje você conhece Cristo intimamente? Eu creio que no seu secreto você conhece, você tem a revelação de quem Ele é, certo? Amém? Hoje você tem essa revelação de que Ele é o verdadeiro Cristo. E é por isso que você está aqui essa noite. Mas se voltasse lá no tempo, se fosse você mesmo conhecendo as suas próprias limitações, você acreditaria de primeiro e confiaria na palavra que Jesus te diria? Responda aí dentro de você mesmo. E outro ensinamento que Jesus nos dá através dessa palavra, ainda no versículo 4, é: ide para onde as águas são mais profundas. Quando eu li essa breve mensagem, ide para onde as águas são mais profundas, o Senhor, Ele me disse assim dentro de mim: eu estou te chamando para ir mais fundo. Não, vocês não entenderam o quão profundo é isso. Eu estou te chamando para ir mais fundo. O Senhor, Ele deseja e Ele nos chama para um novo nível de intimidade. Eu não sei
o que você entrou aqui como você entrou aqui essa noite. Eu não sei o que você veio buscar aqui essa noite, mas eu sei que você veio entregar uma adoração a Ele. O Senhor, Ele nos chama para um novo nível de intimidade, um novo nível de revelação de quem Ele é. Porque nós conhecemos Cristo através da palavra, mas Ele é muito mais. Ele é muito além. Eu acredito que a Bíblia, ela é um presente do Senhor a nós. Porque através dela nós conhecemos a Cristo. Mas não basta só isso. Ele quer que nós possamos ir mais fundo, mais profundo. Ide para onde as águas são mais profundas. Mas para que isso aconteça, você precisa ter um coração quebrantado diante da presença do Senhor. É muito bom vir à igreja e estar com a igreja adorando e louvando o santo nome do Senhor. Mas nós precisamos, no secreto, igreja, fazer o devocional. Nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar mais. Porque é muito fácil vir aqui na igreja e dizer: ai, eu não tenho nada além de Ti, Senhor. Só quero a Ti, nada mais. Só quero a Ti, nada mais. Dentro da igreja, amém, glória a Deus por isso. Mas e lá fora? E no seu secreto? E no seu íntimo? No seu particular? Será que você declara isso? Será que você tem buscado realmente isso? Só querer Ele, nada mais? Não estou dizendo para você largar a sua vida. Não estou dizendo para você abrir mão do seu trabalho, dos seus estudos, para buscar só Ele, mas em todo tempo. A palavra do Senhor diz: orai sem cessar em todo tempo. Orai, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. É isso que o Senhor está revelando a nós essa noite. Pedro, ele escolheu confiar na palavra de Jesus, mesmo sem ter a revelação naquele momento de que ele era o verdadeiro Messias. Ele escolheu. Foi uma escolha. Nós estamos vivendo aí uma série de mensagens sobre escolhas. E o Senhor bradou isso no meu coração para me trazer também sobre escolhas. Qual escolha você está fazendo no seu dia a dia? Você acorda e já vai no celular, vê que o vizinho postou, o fulano, ciclano postou, vai lá curiar a nota lá da pessoa, o que ela postou. Ai, fulano postou música do mundo. Aí é ela e o Senhor. Mas e você? Quando você acorda pela manhã, qual a primeira coisa que você faz? Qual a primeira atitude que você tem? O Senhor tem sido verdadeiramente prioridade na sua vida? Essa é uma pergunta para você refletir. E em nome de Jesus eu creio que a partir de amanhã, quando você acordar, você já vai tomar uma atitude diferente. Outro ensinamento que Jesus nos dá está no versículo 7. Depois que Jesus fez, a multiplicação ali, fez um milagre. Diz assim no versículo 7: por esse motivo acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Os amigos de Pedro estiveram ali com ele a noite toda, a noite inteira. E também mais para frente vai dizer que Tiago e João eram sócios dele. Ou seja, eles participavam dos momentos da vida de Pedro em toda situação. Seja difícil, seja boa, seja de alegria, de tristeza. Eles estavam ali com ele. E eles, com certeza, não abandonariam Pedro neste momento difícil. De pescar a noite toda e não encontrar peixe. E quando Jesus fez um milagre na vida de Pedro, Pedro sabia quem ele poderia chamar para ajudá-lo a receber a bênção. Quem você pode chamar para te ajudar a recolher a sua bênção?
Quem é a pessoa que está ali com você todos os dias, intercedendo pela sua vida, te ajudando, te aconselhando? Eu não estou falando de pai, mãe, irmão, irmã, não. Estou falando de amigos, amigos de Cristo, que Deus colocou na sua vida. Quem são? Quem você pode chamar? É um ou dois ou só um? Amém por isso. Porque a palavra do Senhor diz que importa que andem de dois em dois, não é? Andem de dois em dois, para que quando cair o outro o ajude a se levantar. Outro ensinamento que o Senhor nos dá é que Pedro, mesmo sem ter ali no momento uma revelação de que Jesus era o verdadeiro Messias, ele confiou em suas palavras, ele recebeu a bênção e ele reconheceu que era um pecador. Porque no versículo 8 ele vai falar: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. E o Senhor está dizendo: quanto mais revelação de Cristo você tiver, mais íntimo você se torna dele. Porque não tem como eu me tornar íntimo de alguém que eu nunca ouvi falar, que eu não conheço. E não saber. E assim, tendo essa revelação e você sendo mais íntimo do Senhor, assim você descobre a sua verdadeira identidade. Você descobre que você é filho, descobre que você é amado, que você foi escolhido, separado, que você foi lavado, que você foi perdoado. A sua verdadeira identidade você descobre nele. E não saber quem você é faz da sua vida um fardo. Um verdadeiro fardo. Você fica ali: por que eu nasci? Qual é o meu propósito de vida? Por que eu tô aqui? Por que eu vim? Para ficar sofrendo essa vida assim? Por que eu vim? Por que o Senhor coloca essas pessoas na minha vida? Não faz sentido. Mas quando você tem uma revelação de Cristo, quando você começa a ter intimidade com Ele, o Senhor te mostra que o seu propósito é viver para Ele. Que a sua missão é alcançar almas para Ele. Que o seu propósito de vida é ser um instrumento aqui na terra para alcançar almas para Ele. Você descobre que a morte é lucro. Para nós crentes é lucro. Se você se assustou com isso agora, meu irmão, misericórdia. Eu não tenho medo da morte, porque para mim é lucro. Se você tem dúvida da sua salvação, misericórdia, meu irmão. Que isso? O Senhor Jesus morreu para isso, por nós, por amor, para que fôssemos salvos por meio do sangue dele que foi derramado naquela cruz. Se você tem dúvida da sua salvação, se examine. A palavra do Senhor diz isso. Se examine, porque Deus não é Deus de dúvida. Com Deus é assim, sim, não, não. Se Ele disse que você é salvo, separado, escolhido, remido, lavado, você é. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida da sua salvação, não tenha dúvida de quem você é. O Senhor já te revelou que Ele é seu Pai. Nós declaramos aqui muitas vezes no culto. Nós cantamos: Pai, Abba, Pai. É da boca para fora? Misericórdia, irmão. Por que você veio então? Me desculpe as palavras, mas se você veio aqui na dúvida da sua salvação, na dúvida de que Deus é seu Pai, fica em casa. Vai orando em casa, vai intercedendo. Vai buscando o Senhor. Senhor, me perdoa, porque eu duvidei de que o Senhor é meu verdadeiro Pai, de que eu sou escolhido, de que eu sou salva, de que eu sou sua filha. Me perdoa. Busca a verdadeira revelação em Deus, de quem você é. Pedro reconheceu. Pedro teve uma revelação do seu chamado. Jesus, ele criou um caminho para que nós possamos conhecê-lo. Mas é a escolha de cada um de nós se vamos segui-lo ou não. É uma escolha diária. Diariamente. É acordar pela manhã: Senhor, hoje eu escolho te servir. Senhor, hoje eu escolho te adorar. Independente de como for o meu dia, hoje a minha escolha é te servir, é te buscar.
Hoje a minha escolha diária é te amar verdadeiramente. Mateus capítulo 11, versículo 27 e 26. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho desejar revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. A minha versão está diferente. Pedro, ele não teve só a revelação de que Jesus é o Messias. Ele teve a revelação da sua identidade. E ele também teve a revelação do seu chamado. Porque o Senhor vai dizer: não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Ele teve a revelação de Cristo, de que ele era o verdadeiro Messias. Ele teve a revelação de que ele era um homem pecador. Ele reconheceu que era falho. E ele teve a revelação do chamado que o Senhor tinha sobre a vida dele. E tudo isso aconteceu na vida de Pedro porque ele fez apenas uma escolha. Ele escolheu confiar nas palavras de Jesus. Imagine se ele não tivesse escutado, com aquele temperamento de Pedro que nós conhecemos e que nós tínhamos. Imagina. E o interessante de tudo isso é que Pedro, ele confiou em Jesus e então ele renunciou tudo. Renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Ele seguiu a Jesus, mas ele não foi sozinho. Ele levou os seus amigos com ele. Quem você está levando para perto de Cristo? Essa palavra bateu aqui primeiro. Primeiro bate aqui para depois bater aí. E aí? Quem você está levando? Irmãos, nós já temos a revelação de quem é o Senhor. Nós já temos a revelação da nossa identidade nele. Nós já reconhecemos que somos falhos e pecadores, carecemos da graça de Deus. E nós já temos a revelação do nosso chamado, nosso propósito. Amar a Deus, servir pessoas. Discípulos. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que o Senhor bradou no coração dele em fazer a escola de discípulos. Olha aí o nome, escola de discípulos. Você é um discípulo do Senhor. Não fique parado. Busque uma alma para o Senhor. Torne-se um intercessor de almas. Busque verdadeiramente o Senhor. Busque a direção de Deus. Senhor, quem? Toda criatura. Você pergunta: Senhor, quem? Quem eu vou interceder? Toda criatura. Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não importa a cor, raça, gênero, não importa. É toda criatura. Você vai interceder pela sua casa, pelo seu bairro, pelo seu país, pela sua nação, pela terra. Porque é toda criatura. O Senhor não disse seu vizinho, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, sua tia. Não, toda criatura. Se você quer uma verdadeira revelação de Deus, busque na palavra. E busque também no seu secreto. Entre no teu quarto e feche a tua porta. E fala com seu pai. E aquele que te vê em secreto te revelará todas as coisas. É uma breve mensagem, igreja. E a minha oração essa noite é que você venha refletir sobre ela. Que você precisa tomar uma escolha, porque você já tem a decisão. Você já tem a revelação de quem o Senhor é, de quem você é. E agora só basta você escolher e tomar uma atitude. Está na hora da gente despertar. A minha oração esses últimos dias, o Senhor tem até me acordado de madrugada para orar. Senhor, desperta a tua igreja. Desperta o meu eu. Desperta a mim. Quebranta o meu coração. Me desperta, desperta a tua igreja. Despertar. A gente precisa despertar.
A gente está dormindo muito. Estamos muito distraídos com as coisas deste mundo. Ah, mas eu sou servo do Senhor. Sim, mas as coisas do mundo te distraem. Uma série, um filme, o Instagram, o TikTok, te distrai. Isso é do mundo, não é do Senhor. Está na hora de despertar. Eu tomei uma atitude essa semana que o Senhor bradou no meu coração. Por meio dessa palavra. Eu tirei o meu TikTok, eu não quero mais. Eu tirei a Netflix, não quero mais. Estava me distraindo. E não adianta eu vir aqui pregar aquilo que eu não vivo.